Hoje vamos falar de um clube muito restrito, o Clube dos Primeiros Que. Neste clube só entra quem questiona porque é que as coisas são como são e, sobretudo, porque é que não podem ser diferentes. Quem está neste clube enfrenta sempre aventuras, alegrias e obstáculos. Ser a primeira envolve luta e cansaço, mas é presença quase certa nos livros de história. Diana Andringa foi uma das primeiras mulheres repórteres em Portugal. Foi uma das primeiras a fazer trabalhos que questionavam a narrativa da ditadura. Foi a primeira mulher presidente do Sindicato dos Jornalistas. Passou por vários jornais, pela RTP, fez vários documentários sobre as questões coloniais e a resistência. Foi também presa pela PIDE, culpada pelas suas convicções. Sempre leu muito, tem uma memória de ouro, quis ser aviadora. Começou na medicina, mas decidiu-se pela arte de contar histórias. Quantas faltam ainda a contar? As respostas serão dadas pela própria Diana Andringa. Bem-vinda. Muito obrigada. É um gosto tê-la aqui, Diana. Nós estamos a falar... Mas deixa-me dizer-te que eu não sou uma das primeiras mulheres jornalistas. Há mulheres jornalistas muito antes de mim. Não sei, em carteira profissional terá sido para aí a 11ª. Mas havia outras que provavelmente não tiveram carteira profissional, mas começaram antes. Mas em livros sobre as primeiras mulheres repórteres dos anos 60 e 70, a Diana Andringa é mencionada. Sim, pois já sou velhinha, é o que dá, quer dizer. Das primeiras com memória para contar. Diana, nós estamos a falar na semana em que se celebram os 50 anos da independência de Angola. Em 1969, a Diana já era jornalista numa revista. E nessa altura fazia 8 anos da luta da libertação de Angola. Na altura quis fazer um artigo sobre esses 8 anos de libertação e esse artigo foi cortado porque, de acordo com o regime vigente na altura, não havia guerra. Claro, então eu pus-lhe título Angola, 8 anos de guerra, e a censura cortou tudo. E devo dizer-te que nunca na vida devo ter feito um artigo tão objetivo. Porque punha ali todos os lados em confronto, as diversas frentes, os diversos movimentos de libertação, o exército português, naturalmente, os pontos de vista todos. Tentei descrever onde é que estava a acontecer cada coisa, etc. Esforcei-me imenso por ser uma coisa de uma extraordinária objetividade. Foi tudo cortado. E eu telefonei para a censura a dizer: ouçam lá, então, o que é isto? Então chamou-lhe 8 anos. Não há guerra, há só operações de polícia. Não sei onde é que agora também ainda se repete isso, não é que não há guerra, não são guerras, são operações de polícia. Pronto, e portanto foi todo cortado. Não havia a percepção que era uma guerra, havia jornalistas que tentavam cobrir a guerra, havia jornalistas que cobriam a guerra da forma que lhes permitiam. Eu lembro-me, por exemplo, de um camarada jornalista antigo desse tempo, a quem meteram no avião, levaram a um sítio para ver um combate e a seguir retiraram-no do avião. Portanto, foi a única coisa que ele pôde ver, foi completamente conduzido. Agora, falava-se sobre isso, mas era muitas vezes cortado. Nós, na vida mundial, tentávamos falar sobre essas coisas e era uma revista que era, de facto, muito boa, bastante aberta dentro daquilo que era possível com a censura. E a censura tinha uma embirração particular connosco por causa disso. Basta dizer que uma vez tive um artigo cortado, não pelo que escrevi, mas pelo que não escrevi. Porque o senhor Presidente da República tinha ido a uma das colónias e então queriam que eu escrevesse aquelas coisas, apareceram a população a aplaudi-lo e não sei o quê e não sei o que mais, e eu fazia as coisas, foi recebido pelas entidades oficiais, estiveram presentes este e aquele e não sei o quê, e não havia cá multidões entusiastas. Mas porque não havia mesmo, portanto eram os factos. Porque não havia, eram os factos. De facto, ou havia factos criados, enfim, porque fake news sempre existiram, não é? E então, as pessoas que eram lá postas também com esse intuito? Depois que vinham caminhonetes com as pessoas para as pessoas estarem ali com uma bandeirinha. Ora, acontece que eu nasci em Angola, vivi em Angola em pequena, e lembro-me perfeitamente de ter lá estado quando lá foi um dos presidentes da República, que era o Craveiro Lopes, e as pessoas tinham que lá estar, os meninos das escolinhas e não sei o quê, com as bandeirinhas, e toda a gente gritava: viva o Carmona, viva o Carmona! E eu, que era pequenina, dizia: não, o Carmona, este é o Craveiro Lopes. E, portanto, sabes, há assim umas coisas que não me convencem. Há assim um tipo de manifestações que não me convencem e, portanto, eu sei como é que são feitas e, portanto, não vou dizer que a multidão apareceu a aplaudir entusiasticamente, porque não é verdade. Foi trazida de caminhonete para fazer aquela cena.
E, portanto, na minha cabeça não vou ter a censura. Portanto, eu escrevo o que entendo que devo escrever e eles cortam, porque é o papel deles. Mas porque era um compromisso que tinha com a verdade, mesmo sabendo que eventualmente isso não iria passar? Quer dizer, eu fui para jornalista porque acreditei que, quer dizer, sou tão burra, estás a ver, que achei que era importante contar a realidade, ainda que a realidade fosse cortada. Eu explico-te. Porquê é que diz que foi tão burra ao Não. pensar isso? Está a brincar, eu sei. Obrigada. Mas vou-te explicar, é assim, tinha ido para a medicina, tinha sido uma guerra para ir para a medicina, porque toda a gente achava que eu tinha jeito era para letras e porque é que eu ia fazer para a medicina. Eu fui para a medicina porque na terra onde eu nasci havia paludismo, como continua a haver, havia doença do sono, havia várias doenças graves que era preciso lutar contra aquilo e, portanto, eu sempre achei que aquilo que era preciso ser era uma coisa útil como ser médico para curar doenças, para descobrir as curas das doenças, etc. E, portanto, lutei para ir para a medicina com a família toda a dizer-me, pá, não tens jeito nenhum para isso, tu não gostas de ver sangue, tu vês uma agulha, ficas mal disposta, o que vais-te fazer para a medicina? Mas fui para a medicina. Desencantei-me rapidamente porque decorar ossinhos do pé não é exatamente aquilo que mais me anima na vida. Os órgãos, sim, são muito engraçados. Agora os ossinhos e os músculos e onde é que se prendem. Ainda se lembra disso ou já não? Lembro-me de algumas coisas, às vezes lá me lembro do nome, assim, de repente estou a sonhar escafoide, desculpa. Quer dizer, acontecem-me assim essas coisas, mas não. Mas depois, sobretudo, eu estava ainda em medicina, continuava em medicina, já estava envolvida nas questões das lutas contra as prisões de estudantes, a defesa dos estudantes presos, etc. Portanto, luta política, se quiser, as lutas das associações, quando há um acontecimento que, de facto, mudou a vida de muitas pessoas, matou muita gente, a mim mudou-me a vida nesse sentido, que foram as inundações de 67. Em Lisboa? Sim, Lisboa e arredores aqui. E o que é que acontece? É que tudo, de repente, percebes-te. Eu já me tinha percebido em medicina, porque eu tinha a mania de frequentar as enfermarias e ir ver o que se passava, que havia pessoas que morriam de fome, de falta de alimento, de comerem feijão com 3 meses de idade e coisas assim, não terem o leite suficiente, não terem as calorias suficientes, não terem... Mas pronto, ia lá tentando pensar, bom, isto tem que se resolver, mas é triste viver num país onde há pessoas que morrem por carências básicas e podiam não morrer. Não é doença, estão no hospital, mas eles não têm nenhuma doença grave a não ser carência. A fome é a doença. A não ser, exatamente. Mas quando foram as inundações, foram aliás os estudantes católicos que primeiro alertaram as associações para o que se passava, quer dizer, para as desgraças que estavam acontecendo nos arredores de Lisboa. As associações mobilizaram-se para ir ajudar. Foi mesmo quem mais se mobilizou para ir ajudar foram estudantes e bombeiros, porque de resto estávamos em guerra colonial, tínhamos um exército equipado que deveria ter ido para o terreno, não foi mandado para o terreno, as autoridades estiveram-se bem nas tintas e não socorreram aquilo. Iam lá umas senhoras no Evento Nacional Feminino distribuir umas latas de sardinhas e pouco mais. E os estudantes foram para o terreno desenterrar mortos, tirar a lâmina, etc. E os de medicina foram dar vacinas. Os de medicina foram dar vacinas e de repente tu apercebes... Foi o seu caso, não é? Foi o meu caso. Eu que não gosto de agulhas, dei num dia que me lembro, para 167 vacinas ou coisa que vai. Mas... Dizia, tu aí apercebes-te? Aí apercebes-te de que vives num país totalmente desigual. O sítio onde mais choveu foi o Estoril. Onde caiu mais água por centímetro quadrado foi o Estoril, onde tudo o que aconteceu foi cair uma cancela de um muro, enquanto que nos outros sítios morreram centenas de pessoas. E os nossos camaradas jornalistas da imprensa oficial, digamos, da imprensa que existia, séria, dos jornais, etc., escreviam: aqui morreram 180 pessoas e a censura cortava e punha 3. E aquilo era tudo cortado. E nós resolvemos fazer um boletim chamado Solidariedade Estudantil, que contava aquilo que nós víamos. Como tínhamos equipas no terreno a desenterrar os mortos, não sei o quê, nós sabíamos o que é que se via, etc. Mas quais é que eram as diferenças entre zonas? Era os equipamentos, as casas, como eram construídas? Eram as casas. Quer dizer, tu ao redor daqui tinhas uma série de bairros da Lata, de facto. Casas muito frágeis, quando muito latas... chamadas barracas, e adobe, barracas mesmo, e portanto aquilo com a chuva desaparecia. Houve pessoas, eu lembro-me, nunca mais me esqueço de uma história que um amigo meu me contou. Ele era estudante de letras
e, portanto, foi daqueles que esteve a desenterrar coisas e não sei o quê. E numa casa onde tinha morrido toda a gente, tinha sobrado uma senhora. E a senhora pediu-lhe, por favor, que procurasse na lama, porque a casa era só lama, que metesse as mãos na lama a ver se descobria uma fotomaton, onde tinha a fotografia da família dos que tinham morrido. Era tudo quanto ela queria. E ela andou com as mãos e não conseguiu. Estás a ver o que é andar num mar de lama à procura de uma fotografia fotomaton? Não é fácil. E portanto, tu de repente apercebes que tens um país totalmente injusto, onde, naquela altura, quem estava na faculdade eram as pessoas que tinham possibilidades de estar. E, portanto, eram pessoas que nunca, em princípio, nunca tinham convivido com a pobreza diretamente. Podiam ter o pobre que ia lá à casa pedir esmola, podiam dar esmola na rua, mas isso é uma coisa. Agora, não tinham visto como é que as pessoas viviam, a maioria deles. E, de repente, tu és mandado para um mundo onde dizes, mas isto é o meu país. Isto é o arredor do sítio onde eu vivo. Também não se sabia que havia esse país porque a censura cortava esse tipo de informação. Naturalmente. E, portanto, tu não tinhas isto e nós começámos a perceber que os jornalistas dos jornais, vou chamar-lhe oficiais, mas com aspas, que eram aqueles jornais que existiam, sei lá, o Diário de Lisboa, o Diário Popular, eles escreviam a verdade, mas era cortada. Era cortada, era alterada, era toda... E, portanto, nós entendemos que devíamos fazer um boletim. E na altura também não havia redes sociais para poder partilhar fotografias e não havia essa democratização da informação. Havia uma coisa chamada copiógrafos, que era excelente, que se batia-se um stencil, depois punha-se na máquina e depois rodava-se e não sei o quê. Punha-se onde? Batia-se um stencil. Ok. E depois punhas no copiógrafo, que era uma máquina, e depois a máquina punhas tinta, tinhas um rolo de tinta, uma espécie de fotografia. Se quiseres, uma mais coisa ou menos. Mais ou menos. E então, e nós todos sabíamos trabalhar com isso. Portanto, depois ainda fizemos algumas coisas em offset também no técnico e fizemos uma coisa chamada Solidariedade Estudantil e que trazia aquilo que nós víamos. Nós ficou uma equipa a escrever no técnico debaixo de umas escadinhas e depois tínhamos os nossos repórteres no terreno que andavam a fazer isso, a desenterrar pessoas, etc. E depois vinham, ao fim do dia, contavam eu vi isto, eu vi aquilo, não sei quem, e nós escrevíamos. E foi tão engraçado, como eu digo, foi dos raros êxitos editoriais onde eu jamais estive metida, porque vinham pessoas de fora das faculdades, nós distribuímos aquilo nas faculdades, sem medo da PID, entrávamos nos elétricos e dávamos nos elétricos e nos autocarros às pessoas, e vinham pessoas às escadas do técnico pedirem aquele jornal onde vocês contam a realidade. E, a versão não censurada. Exatamente. E a partir daí eu disse, não, espera aí, num país onde as pessoas morrem de fome, onde as pessoas morrem de carências, de tudo isto, se calhar médico não chega, é preciso ser jornalista para denunciar, por isso é que eu digo que sou burra, porque sabia que havia a censura, mas achei que mesmo assim, não, tinha que ser jornalista. Agora estás a ver o que é a menina que tinha estado a lutar para ser médica, chegar a casa e dizer, pronto, eu agora decidi que o que é mesmo importante é ser jornalista. Mas aí concordaram ou não? Porque se achavam que tinha mais jeito para letras... Sim, mas ser jornalista, uma rapariga, ser jornalista na altura andava assim mais ou menos a meias que ser corista, estás a ver? Não eram coisas bem vistas, agora uma mulher jornalista. Aliás, o primeiro sítio onde eu fui trabalhar, o diretor declarou que as mulheres não podiam ser jornalistas, eu entrei como tradutora, porque as mulheres, toda a gente sabe que têm lá cérebro para ser jornalistas, por amor de Deus, olha que raio de ideia. E, portanto, mas os meus pais não, os meus pais reagiram muito bem. Meu pai limitou-se a dizer, em Portugal não há curso de jornalismo, queres ir fazer um curso de jornalismo para a França? E eu respondi como se responde aos 18 anos, ou coisa que vai, aos 19. O pai quer é que eu me vá embora daqui, mas aqui é que se faz a revolução, eu tenho que ficar aqui, etc, etc. E fiquei, depois entrei para a Vida Mundial, que foi uma experiência absolutamente... Que era a revista, não é? Que era a revista e que era fantástica. Tive que entrar como tradutora primeiro, porque eu tinha sido convidada por um dos jornalistas, que era também jornalista da imprensa estudantil, o Rubén Tristão de Carvalho. Mas o diretor entendeu que eu não podia ser jornalista, que isto não há mulheres jornalistas, é um sonho, e portanto entrei como tradutora, depois é que passei a jornalista, quando mudámos de diretor passei a jornalista. Esteve em muitos meios em que era a única ou uma das únicas mulheres jornalistas. Sim, tive em alguns meios, na maior parte dos que estive, quer dizer, na vida mundial, depois tínhamos colaboradoras, eu estava na redação, mas estive noutros sítios em que havia jornalistas. Agora era, por exemplo, muito curioso, é que trabalhavam numa sala separada para os homens trabalharem mais à vontade e poderem dizer palavrões e essas coisas. Não se pode dizer na presença de uma senhora. Mas havia a Antónia de Sousa, por exemplo,
obviamente, havia a revista da Antónia Paula e a Antónia Fiadeiro trabalhavam em revistas que eram... Havia animosidade por parte dos homens que viam mulheres a chegar? Ou havia outras coisas mais que se fala hoje mais como o assédio, o piropo no sentido mais agressivo? Sabes que eu tinha uma coisa, quer dizer, acho que era difícil alguém perder tempo a dar-me piropos, porque, quer dizer, eu parecia uma miúda, eu andava de soquetes, que era uma coisa que chocava muitas pessoas, não é? Era muito novita e tinha um ar muito novinho, era muito magrita e não sei o que mais. Mas depois tinha outra coisa. Quando entrei para a vida mundial... eu já tinha uma experiência da luta estudantil, era casada com um preso político e, portanto, estas coisas impõem respeito. E depois, quando entrei para outros sítios, era uma ex-presa política. Por exemplo, a minha entrada para o Diário de Lisboa é uma coisa de que nunca me esqueço, porque eu estive presa 20 meses, saí da cadeia, fiquei desempregada naturalmente, meu pai morreu 7 dias depois. De ter regressado, de ter saído da cadeia. E a minha mãe naturalmente ficou preocupada, o meu pai morto, eu era a mais pequena dos filhos, o que é que eu ia fazer e não sei o quê. Eu tentei arranjar um emprego e tentei como jornalista naturalmente e foi extraordinário porque liguei para o Diário de Lisboa, falei com um dos administradores que era o Lopes de Soto, que não creio que fosse um homem particularmente à esquerda, e disse que precisava de um emprego, tinha saído da cadeia, precisava de um emprego, e ele diz-me esta coisa extraordinária: a Diana saiu agora de Caxias, não foi? Eu disse: foi. E ele disse: eles acabaram de nos prender 2, venha a Diana. Quer dizer, isto é tão bonito que a gente às vezes esquece destas coisas. E estas são aquelas que acho que nunca se deve esquecer. Nós temos tendência a dividir o mundo em bons e maus, e não é assim. Há gente que tu não estás à espera que tenha uma reação desta solidariedade. Eu não conhecia o senhor de lado nenhum naquela altura, pronto. E como administrador, depois até tivemos as nossas pegas, como convém, porque eu tenho a tendência a ter pegas com o administrador. Mas a verdade é que fez isto, e eu acho esta coisa linda, como aconteceu, por exemplo, ir pouco tempo depois de estar a trabalhar, rebentar uma bomba, e, portanto, eu fui fazer a notícia, e, obviamente, estava lá uma brigada da PIDE. E é um jornalista de direita, de um jornal de direita, o Wendel de Oliveira, que chega ao pé de mim e diz: Diana, já percebeste que está aqui a PIDE? Não, por favor, não faças perguntas, não te metas em sarilhos. Diz-me o que é que queres perguntar e eu vou perguntar por ti. E foi perguntar por mim e veio com as respostas. Portanto, solidariedade a acontecer. Esta solidariedade que acontecia era muito bonita e deve existir sempre, não é? E às vezes as pessoas esquecem-se disso, esquecem-se que ser solidário não quer dizer que tu tenhas que estar de acordo com aquela pessoa em tudo, quer dizer que tens que a apoiar quando ela precisa e esperas que ela também te apoie quando tu precisas, não é? Isso é simpático, mas portanto foi assim que cheguei ao jornalismo. Mas para as mulheres, então, no seu caso, já vinha com uma certa capa que a protegia disso? Sim, que me protegia, nunca Mas esta questão que dizia agora de que as mulheres não tinham cérebros, isso era passado de que forma? Não era dito de forma literal, não, acredito isso foi dito pelo diretor, à pessoa que me tinha, um diretor já mais velho, republicano, teoricamente até de esquerda, à pessoa que me tinha convidado a dizer: não, está bem, ela entra, mas a mim não me foi dito de caras, não é? A mim as coisas eram mais delicadas. Uhum. E quanto aos jornalistas da minha idade e não sei o que, isso já não havia esse problema. Ainda me lembro de uma cena, as cenas eram mais a brincar do género uma vez. Eu trabalhei a certa altura com o Joaquim Letria, dávamos muito bem, e fomos a um bar qualquer. Opa, estávamos nós no bar e havia prostituição, naturalmente, e havia uma prostituta que estava com um norte-americano muito chato, quer dizer, que estava nitidamente a chateá-la, a importuná-la, e ela estava mal disposta. Eu disse: Letria, não podes convidar a senhora e levá-la para cá, leva-la para casa, a ver se não... E o Letria dizia: estas mulheres jornalistas, sai com uma, faz-me um discurso sobre, estás a ver, coitada daquela mulher, tem que se prostituir para não sei o quê, sai com outra, pergunta-me se eu não quero levar a prostituta para casa para evitar que ela esteja aqui a ser chateada por um americano. Só vocês, de facto, é que se lembram destas coisas. Mas isso leva
Leva-me a outra questão, que é a sensibilidade que cada pessoa tem. No caso das mulheres, para uma questão que tem a ver com outra mulher. No seu caso, cresceu em Angola, aos 11 anos veio para Portugal, mas acredito que, e a Diana vai-me confirmar ou não, que parte do seu interesse por estes temas das questões coloniais, da libertação, da resistência, tem a ver com aquilo que observou até aos seus 11 anos. Podes ter a certeza absoluta. Eu tenho sempre a noção de que as crianças são tudo menos estúpidas. E como eu digo, eu era uma criança sem graça nenhuma, nunca tive muito jeito nem para saltar à macaca, nem para saltar ao eixo, nem para jogar futebol, nem coisas dessas. Também não achava muita graça a brincar com bonecas e, portanto, o que eu gostava mais era de ler e de ouvir e de ver as pessoas e olhar e saber. E, portanto, apercebia-me do que havia à minha volta, e o que havia à minha volta era o racismo. A sua avó materna foi para Angola, a sua mãe já nasce em Angola, não é? Exatamente, no Xinguar. E depois a Diana, naturalmente... Minha mãe ainda nasce portuguesa de segunda, ainda é portuguesa de segunda, tem os bilhetes de identidade portuguesa, teve os bilhetes de identidade portuguesa de segunda. Eu já não tive, ainda nasci portuguesa de segunda, mas não tive já, depois quando cheguei à idade de ter papéis, já não fui portuguesa de segunda. Mas a Diana nasce num contexto em que era uma família branca em Angola e que, portanto, beneficiava de um sistema em que as pessoas negras trabalhavam para as pessoas brancas. Sim, e estávamos num sítio privilegiadíssimo, que era a Companhia dos Diamantes de Angola. Meu pai foi diretor técnico, depois diretor-geral na Lunda, e, portanto, obviamente, era privilegiadíssimo. Mas eu tinha uma grande vantagem. Meu pai era um homem de direita, admirava o Salazar, achava que o homem branco tinha a obrigação de civilizar, mas para o meu pai a obrigação de civilizar significa tu próprio ser civilizado e, portanto, não se bate nos mais fracos, não se trata mal os mais fracos, não se é injurioso com os mais fracos. E a minha mãe era uma pessoa que também era católica e levava a sério o catolicismo e, portanto, para ela as pessoas eram todas iguais e não tinha diferença. E, portanto, eu fui desde pequena educada. Eu costumo citar o exemplo, a minha mãe em toda a vida deu-me 2 bufetadas. Porque em casa também não se batia nas crianças, era outra coisa que não é civilizado bater em crianças. A minha mãe deu 2 pares de bufetadas na vida e o primeiro, e muito merecido, foi porque eu resolvi imitar outros meninos brancos que via e dei uma canelada num dos meus criados. Ele irritou-me com qualquer coisa, eu era miúda, sabes, aquela tumba, dei-lhe uma canelada e te usava daquelas botas com protetores metálicos que se usavam na altura e fez sangue. A minha mãe viu aquilo, agarrou-me, deu-me um par de bufetadas e disse: ajoelha-te e pede desculpa. Eu pedi desculpa, ela a seguir picou-me, pôs o meu sangue ao pé dele e disse: vês, que direito tens tu de o tratar de uma forma diferente? Os sangues são iguais. E lembro-me que o meu pai uma vez apareceu em nossa casa um criado que tinha sido acusado injustamente porque ele não tinha roubado nada, mas ia a passar num sítio onde desapareceu uma peça de roupa que estava num estendal. E claro, e um preto a passar é culpado, não tem nada que saber. Foi mandado para os cipais, levou palmatoadas e ficou completamente perturbado. E chegou à nossa casa com as mãos completamente em sangue, bolas de sangue. E a tentar explicar que não tinha feito nada, mas tinha acontecido aquilo. A minha mãe foi imediatamente buscar um bálsamo para lhe pôr e para desinfetar e não sei o quê. E o meu pai fez uma coisa que eu nunca percebi o que é que era e nunca mais me esqueci. Levantou-lhe as mãos e disse desculpa. Eu percebi que o meu pai estava a pedir desculpa em nome da raça branca. Portanto, eu fui educada, se quiseres, por uma família que era conservadora politicamente, mas culturalmente sabia o que era e o que era o racismo, e fui ensinada a que o racismo é uma coisa péssima. Mas no hospital o sangue estava separado para brancos e para negros. E as pessoas, quando eu dizia isto, julgavam que eu estava a brincar, mas quando eu fui fazer um filme sobre o Dundo, encontrei a ficha de um médico de pretos, que era um médico branco, naturalmente, que eram os que havia, mas que tratava dos pretos, que não era o mesmo que tratava dos outros. Você achava que era diferente e que um era superior ao outro? Mais ou menos, não é? Porque tratar de pretos, olha, estás a ver. E, portanto, essa questão era muito... E tínhamos escolas separadas. No meu tempo a escola era segregada, só depois da luta de libertação é que se juntaram. Nós tínhamos uma escola de meninos brancos e havia uma escola de meninos negros. Eu tive a sorte de ter uma professora progressista que um dia muito triste porque nós não fazíamos os nossos cadernos. Nós tínhamos os cadernos, sabes, estás a ver crianças, não é? Os cadernos às vezes estão sujos, riscámos o que escrevemos mal, não sei o quê. Ela disse: vocês não têm cuidado nenhum com o que fazem, não sei o quê. Deviam ver os meninos da escola negra que não têm hipótese nenhuma, que não têm por vezes luz em casa, que não têm nada, têm que fazer caminhos enormes para vir, como os cadernos deles são bem cuidados, e trouxe-nos os cadernos deles. E disse uma frase de que eu nunca mais na vida me esqueci,
que eles não se podem dar ao luxo de não estudar. E eu que adorava estudar, fiquei a pensar o que é isto, dar-se ao luxo de não se poder dar ao luxo de não estudar. E depois percebi o que era. É que se eu não estudasse, apesar de tudo, a família havia de ter dinheiro para me alimentar e de me inventar alguma coisa para fazer. Eles não. Eles tinham que ser pelo trabalho que faziam. E isso eu acho que me marcou muito desde sempre. Até a missa era segregada, caramba. Tu não podes ser católico e admitir que hajas missas segregadas, mas eram segregadas. Uma para negros, outra para brancos. Sim. E, portanto, quer dizer, a pessoa fica sensível a isso para toda a vida, sabes? Não é possível não ficar. Depois, quando cheguei a Portugal, percebi que havia outros pretos que eram os pobres. Quer dizer, se tu és pobre... Não eram só pretos. Também eram brancos pobres. Eram brancos pobres. Mas, para todo o efeito, eram tratados como se fossem pretos, não é? Também não tinham casacos quando estava frio, também não tinham sapatos, também iam descalços, também não tinham dinheiro para comprar os cadernos, também não. Também eram tratados como gente de segunda. E isso ler muito, ter uma vantagem que é, como te digo, tinha uma família que era culturalmente muito aberta. E, portanto, eu lia imenso. E eu acho que ler é uma coisa absolutamente essencial para te abrir o espírito e para perceberes como é que as coisas são. Olha, Diana, vamos avançar aqui uns anos, porque depois, quando começa a ser jornalista, dedica-se muito a estes temas, fez vários documentários sobre a prisão do Tarrafal, sobre a Guiné-Bissau e também sobre um caso que foi muito conhecido na altura, que foi o caso do arrastão, com aspas, na Praia de Carcavelos, que foi em 2005. Portanto, houve várias notícias sobre um suposto arrastão que tinha acontecido, 500 pessoas envolvidas, jovens negros que teriam feito um arrastão na Praia de Carcavelos e que teriam assaltado pessoas, agredido pessoas, e na altura isso causou, enfim, muitos debates na televisão. O próprio Presidente da Câmara de Cascais pronunciou-se, o Governo pronunciou-se, quase como uma questão de saúde pública, não é? De segurança pública, aliás, que tinha que ser resolvida. Depois a Diana foi investigar este caso em conjunto com outras pessoas para provar que não tinha sido um arrastão e que tinha havido, sim, aqui um lado de interpretação pode ser conotada com ideias racistas, que tinha levado a que os jornalistas tivessem todos verdade por esta narrativa. Na altura... Tens que fazer uma diferença. A primeira pessoa que escreve que não é um arrastão é um jovem jornalista, eu não consigo agora de momento lembrar-me do nome dele, é um jovem jornalista da Capital e que escreve sobre isso. E há um jornalista do Expresso que diz que a filha estava na praia nesse dia. E a filha depois também fala no seu documentário. O documentário está disponível no YouTube, para quem quiser ver, chama-se Era uma Vez um Arrastão. Na altura, os jornalistas ficaram muito zangados porque tinham falado de um arrastão, não é? Que tinha sido abertura de telejornal, etc. E depois ficaram muito zangados consigo porque achavam que a Diana tinha comprometido a própria classe jornalística, não é? Ao estar a dizer que eles tinham feito um trabalho enviesado. Eles ficaram zangados porque a Diana e a sua equipa denunciou essa narrativa enviesada com racismo, ou por acharem que não era uma análise justa? Provavelmente um pouco pelas duas coisas, porque eu presumo que se eles fizeram de uma maneira porque achavam que a deles é que era justa, mas não era, estava errada. Mas também por acharem que então agora eu vou criticar os jornalistas e a polícia e o ministro que disse que era preciso reforçar a segurança, etc, etc. Mas depois começou a ser provado tudo o que nós tínhamos dito, porque era um grupo que fez aquilo. Aliás, aquilo nasce porque o SOS Racismo começa a receber ameaças de morte e não sei o quê. Eu sou procurada, como sou jornalista de televisão, num deles é o Mamadou Ba, e que vem falar comigo, a perguntar o que é que se pode fazer, e eu, que sou uma pessoa inocente, disse, vocês são uma organização, porque é que não pedem tempo de antena e fazemos um filmezinho pequenino? Afinal, elas não tinham tempo de antena e fizemos um filmezinho um bocadinho maior e pusemos na net. Para explicar, portanto, os jornalistas disseram que tinha sido um arrastão porque havia fotos de vários jovens, não é? Negros, muitos jovens negros, e havia assim alguma confusão, via-se que uns estavam a correr. Houve uma pessoa que fez uma descrição dizendo que eram muitos jovens negros e que estavam armados e não sei o quê. E depois é de facto a interpretação, depois obviamente as próprias autoridades encarregues das questões do racismo também desmentiram, também o alto comissário
Mas porquê que a interpretação foi aquela de que era um arrastão? Olha, porque é assim, é muito engraçado, porque as pessoas brancas tinham visto muitos negros. Um miúdo negro que estava lá, que era filho, aliás, de um vereador do PSD, disse, não, era um país aqui, umas 20 pessoas, 30, as pessoas iguais a ti são poucas, sabes, as pessoas diferentes, nós temos medo do diferente. E, portanto, achou-se muitos jovens, e depois estavam, obviamente, a cantar alto, a rir, a fazer não sei quê, tiveram medo. E uma das coisas que é mais evidente, há uma fotografia que é extraordinária, que foi usada como prova de como eles são maus. As pessoas que teriam feito o arrastão, é um homem negro que está debruçado sobre uma mulher branca grávida, e então é a prova de como eles têm, ela está ao pé de uma lancheira ou coisa que valha, é a prova de como atacaram a mulher grávida. Não, é o marido dela e está a protegê-la porque está muita gente a correr e a polícia a disparar e não sei o quê, e portanto ele está a protegê-la. Porque a reação é o medo, a criação do medo. Tu tens medo do outro. Eu acho muito engraçado porque diz que isto é um país cristão. Epá, se fosse, sabia quem é o outro. Uma das perguntas que mais se faz é quem é o teu outro. Então, mas se não era um arrastão, era o quê? Para quem, não querendo fazer spoiler do documentário, mas era o quê então? Porque é um caso muito recente, muito recente, ou seja, que está muito na nossa memória. Sim. Eu lembro-me perfeitamente, na altura foi muito noticiado este caso. Quer dizer, aconteceu de facto que era o dia 10 de junho, portanto dava um belo dia de praia, era feriado, e muitos jovens dos liceus e as escolas aqui perto da zona de Lisboa foram a Carcavelos, e a praia estava muito cheia e tinha mais gente negra do que era costume. Gente negra que por natureza é mais expansiva, os portugueses são um bocadinho mais calados, contidos talvez, e eles são portugueses também, mas são mais expansivos. E pronto, e eram jovens, portanto estavam a rir, a cantar, a não sei quê. E entretanto, no meio daquilo, acho que houve a única história concreta é uma desavença entre dois casais. E aí sim há alguma violência. Agora, de resto, não houve nada daquilo. A polícia chega, vê muitos negros, e o que um jovem que é negro faz quando vê a polícia? Foge a correr, porque já sabe que é ele que vai ser preso, é que é ele que vai levar pancada. E, portanto, há uma corrida na praia. E ainda enche mais as pessoas de medo. E, portanto, depois uma das pessoas que estava a assistir e que foi uma das grandes testemunhas era um homem que tinha vindo de uma das colónias, agora não tenho a certeza se é Angola, se é Moçambique, e, portanto, tinha passado por aqueles tempos conturbados do pós-independência, e pré e pós, e, portanto, descreveu aquilo como eu logo que os vi, fechei os taipais e avisei as pessoas e não sei o quê. Há um dono de um bar que fala e que diz que viu logo que ia haver confusão e que fechou tudo para que mas tem a ver com isso, tem a ver com o diferente. Tu quando vês, é aquilo que neste momento está a ser metido na cabeça. Então também há racismo nas mentes dos jornalistas, dos juízes, dos professores, dos supostos garantes de não tenhas a mínima dúvida. Há racismo na cabeça de toda a gente. Há o racismo, eu diria mesmo que ainda há fascismo na cabeça de muita gente, que 48 anos não passam assim de um momento para o outro. Os discursos coloniais também não passam de um momento para o outro, e depois perdeu-se uma guerra, que é uma coisa que as pessoas não gostam de perder as guerras, e perderam-se as colónias, e de repente Portugal sentiu-se muito pequenino. E tudo isto foi traumático, e é traumático, e os traumatismos levam tempo a passar. Eu não tenho a mínima dúvida, quer dizer, que tem que haver, que há racismo como tu vês nas notícias de tudo, quer dizer... Onde é que vê o racismo hoje nas notícias, por exemplo? Olha, quando falam sobre o Bem Formoso, por exemplo, ou quando falam sobre certos bairros, ou do perigo, não sei de quê. Eu moro num sítio onde perto há uma família cigana. A certa altura, explicaram-me logo que eles eram ciganos, eram muito maus. E a certa altura a minha casa foi assaltada. E, portanto, toda a gente me explicou que foram os ciganos. Eu disse, sabem, eu tenho uma mania, que é, até prova em contrário, todos são inocentes. Porque a justiça é isso. A justiça não é até prova em contrário, todos são culpados. A justiça é, até prova em contrário, todos são inocentes. Provem-me que eles me roubaram alguma coisa. Eu, sim senhora, pois ajo. Agora, não vou começar por dizer, eles são ciganos, portanto roubaram-me.
não. E é possível retratar problemas sem ser racista ou xenófobo? Porque pode haver efetivamente problemas de segurança pública com a comunidade cigana em algumas regiões ou num bairro mais problemático. É possível fazê-lo sem entrar nessa abordagem racista e xenófoba? Com certeza que é tratando-nos da mesma maneira com que tratarias um branco na mesma situação, um português branco na mesma situação. E é não distinguires e não permitires que ninguém diga a um jornalista que há um gene português. Porque é não perceber nada do que é o ADN, o que são os genes, etc. Eu acho que nós nos calamos muitas vezes quando há pessoas que estão a dar entrevistas em que dizem falsidades destas. E nós ficamos, os jornalistas ficam... não vou por aqui a discutir, não sei suficientemente ADN, é verdade, não sei suficientemente de gene. Mas agora, essa do gene português, olha, desculpe lá, é capaz de saber como é que se formou Portugal para me vir depois falar do que é o gene português, o que é isso. Nós estamos a aceitar, neste momento, discursos racistas e não os interrompes. As pessoas estão a dizer falsidades, estão a dizer mentiras e tu não as interrompes. Quando falo sobre estes discursos racistas e xenófobos que aparecem, por exemplo, em televisão, mas também noutros meios, são de alguma forma semelhantes àqueles que viu no tempo do fascismo? Encontra pontos de semelhança? Encontro pontos de semelhança com a realidade, não com o discurso, porque o discurso era que Portugal era um país, e que aliás também ainda se faz muito, nós éramos um bom colonialista, havia o lusotropicalismo, Portugal domina Timor, éramos todos iguais, eram províncias ultramarinas, quer dizer, era um discurso assim. Depois, se tu lá tivesses estado, tivesses visto não sei o quê, sabias que não era nada disso. Mas o discurso não se fazia com a agressividade com que eventualmente se faz hoje. Era uma coisa muito mais... nós estamos ali para os ajudar, para os civilizar, para os fazer crescer, para os desenvolver. Não era o tipo de discurso ponham-nos à margem já. Essa agressividade também é sedutora para um certo grupo de pessoas? Porque é diferente, porque é disruptiva? Sim, e porque joga com o medo, e o medo é uma característica que os seres humanos têm em relação a tudo o que é diferente. Tu acreditas? Eu tenho uma cadela que é um amor de cadela. Não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém, mas é preta. Aliás, eu dei-lhe o nome de Luigi, que é uma rainha da Lunda. E um dia passa um grupo de miúdos e ela ladra, naturalmente, é cão, ladra. E os miúdos dizem, cuidado, que esse cão é muito mau, estás a ver, até é preto. Bom, e aí eu tive uma crise de fúria. E disse, anda cá, quem é que te explicou que o cão, por ser preto, é pior que um cão branco? Tens ideia que há cães brancos que são ferocíssimos? Esta, por acaso, não é nada feroz. Mas até nisto, até a pobre da cadela, até os gatos pretos ficam à espera que alguém os receba. E isto está cá dentro. Isto não passa assim. E, portanto, há pessoas que sabem bem jogar com isto. E a isto os jornalistas não são impunes. A isto, olha, vou-te dar um exemplo. Perguntaste pelos juízes. Eu fui julgada no Tribunal Plenário da Boa Hora. Podemos dizer, eram juízes fascistas, está bem, mas eram juízes na mesma. Tinham feito o curso e usavam a mesma toga. E nós éramos 10, só havia 2 raparigas, por acaso éramos as únicas brancas, tudo o resto tinha várias cores. E todos nós estávamos nervosos, naturalmente, que isto falar em um tribunal, a pessoa fica um bocado nervosa, e estávamos com pastilhas elásticas na boca. Não é bem educado, eu sei, mas pronto. E eu, portanto, quando falei, puxei, como todos nós, delicadamente a pastilha elástica para o lado, para não se notar que tinha a pastilha elástica na boca, e fiz a minha intervenção. A seguir a mim falava o Garcia Neto, que era negro. O Garcia Neto também tinha uma pastilha elástica e fez o mesmo truque que eu. E de imediato o juiz diz, o que é que o senhor tem na boca que parece um ruminante? E eu dei um salto e disse, o meu camarada tem na boca o mesmo que eu, uma pastilha elástica, quer ver? Só como eu sou branca não pareço um ruminante. Ele, como é negro, parece. Sabe, é por isso que nós estamos aqui. É para lutar contra isto. É para lutar contra o racismo, é para lutar contra estes preconceitos, é para lutar contra esta maneira diferente de tratar as pessoas. Garcia Neto contou em tribunal, quando era miúdo, tinha começado a luta de libertação em Angola, ele estava no liceu, uma vez que foi chamado ao quadro, o professor pôs uma pistola em cima da secretária porque estava a entrevistar um filho de um terrorista. Então imagina-se o que é isto. Quer dizer, é que não se imagina, porque as pessoas acham que isto são exageros. Mas, quer dizer, nós vimos
Diana. Nós vimos e sabemos que isto ainda está presente em tanta gente que se esqueceu de ler as Endechas da Bárbara Escrava, nunca leu o Juramento do Árabe, pronto, nunca leu assim a Ama, nunca leu assim coisas sérias que ensinam que os seres humanos são bons ou maus, independentemente da cor de pele. Ainda está presente, e um inquérito feito este ano, em julho deste ano, pela Universidade Católica para a RTP, no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril, mostrou que a descolonização é vista com melhores olhos em Angola e em Cabo Verde do que em Portugal. Houve um número significativo de portugueses que consideraram que a situação nestes países, portanto Angola e Cabo Verde, era melhor durante o tempo colonial do que é agora. Ainda há uma romantização do sistema colonial? Com certeza. Em Portugal? Por acaso, ainda no outro dia me aconteceu, há 3 ou 4 dias, estar num sítio onde estava um senhor que tinha feito a guerra em várias frentes, e que dizia: está a ver, para que é que eles quiseram ser independentes? Estão muito piores agora. E eu disse: olha, eu não percebo, o senhor não quer, porque é que o senhor não é espanhol? É porque em Espanha vive-se melhor do que em Portugal, mas sabe, mas o senhor é mais ou menos da minha idade, portanto há de ter feito a escola naquela altura em que o espanhol era o grande inimigo, e a grande questão era a independência de Portugal face à Espanha. Sabe, as pessoas gostam de ser independentes, é uma mania como outra qualquer. Não gostam de ser independentes, não é? Gostam de não ter patrões a mandar neles, gostam de não ter pessoas que só porque têm a pele diferente mandam. E eu digo-te, o que nós fizemos a este mundo, e quando digo nós, somos os brancos, o que nós fizemos a este mundo, a maior vergonha que eu passei na minha vida, eventualmente, já passei várias, como imaginas, mas a maior foi na Tailândia. Estava a entrevistar e a filmar uma série que fizemos sobre refugiados com as Nações Unidas e a RTP, e estávamos a filmar mulheres cambojanas com crianças. E eu tinha uma máquina de fotografar, também gosto de tirar fotografias, e perguntei: posso tirar fotografias aos vossos filhos? E elas perguntaram porquê. Eu disse: porque, olha, eles são tão bonitos, e além do mais, a minha filha também tem o cabelo liso, também tem os olhos um bocadinho amendoados. Eu já estou há 2 meses fora de casa, tenho muitas saudades dela, e os vossos filhos lembram muito ela, posso tirar? E elas, com certeza, não há mãe que não goste que a gente diga que os filhos são bonitos e que queira fotografar-lhes os filhos. E a seguir eu perguntei se podia tirar-lhes a elas. E elas perguntaram: porquê? Porquê a nós? E eu disse: porque vocês são muito bonitas e eu queria levar as vossas fotografias para o meu país, onde as pessoas não vos conhecem. E elas ficaram a pensar e queriam dizer uma coisa agradável, porque eu tinha dito uma coisa agradável, e disseram: bonitas nós, mas a nossa pele é castanha. E eu disse: e o trabalho que eu tenho todos os verões a ir para a praia a ver se fica um bocadinho mais castanha, para uma cor mais bonita, parecida com a vossa. Situação complicada. Esta até autoperceção logo à partida. Situação complicada. Tinham que dizer também outra coisa simpática. Sabes o que é que me disseram? Mas o nosso nariz é largo e achatado, e o seu é liso e direito como a da mulher do nosso príncipe Sihanouk. Eu tive tanta vergonha de ser branca. Tanta vergonha de não ter o nariz achatado e de não ter uma pele castanha, sabes? Porque tu não tens o direito de dar às pessoas um espelho onde elas se veem mal e se veem deturpadas. Não tens esse direito. De nascerem agarradas a esse espelho. Mencionou que esteve presa, Diana, não podemos ignorar este facto. Esteve presa durante 20 meses. Foi presa porque alguém que estava preso denunciou o seu nome. Como é que se lida com essa traição, digamos assim, de alguém que tem esse compromisso? É assim, eu nunca fui torturada fisicamente e não fiz tortura de sono. Portanto, mas teve 2 meses isolada. Sim, mas não fui torturada fisicamente. E, portanto, a primeira coisa que eu tenho é: eu não julgo os outros se numa situação de perigo, numa situação de grande sofrimento, se vão abaixo. Sou incapaz de julgar isso, como gostaria que também me dessem essa bondade, se fosse preciso. E, portanto, houve pessoas que falaram sobre mim, é verdade. O que disseram sobre si? Qual é que era o seu crime? Eu no início disse que o seu crime eram as suas convicções. E o meu crime eram coisas terríveis. Imagina, por exemplo, levar roupa para um preso angolano que estava em Peniche e que não tinha roupa quente, levar-lhe roupa quente, essa foi um deles. A outra foi, além de mais, escrever artigos sobre estas coisas pouco próprias. Também se falou nisso, mas foi sobretudo que eu defendia a luta armada em Angola e a independência de Angola. Eu respondi sim. Eu, as encíclicas e as Nações Unidas.
todos nós defendemos o direito dos povos lutarem Autodeterminação. pela autodeterminação e independência. E, portanto, sim, defendo. Não sou militante do MPLA, era acusada de ser militante do MPLA, não sou militante do MPLA, mas sim defendo a luta do MPLA e defendo o direito à luta armada. E, portanto, por isso levei 20 meses de prisão. Esteve... Mas tens que perceber que tu não sabes se as pessoas depois continuam a trair quando não é preciso, ou traem quando não é preciso, não estão a ser torturadas. É fortuito, não é? E traem, aí é uma traição. Quando vais trair de propósito, ou porque queres o lugar daquela pessoa, ou porque tens medo simplesmente e trais à primeira coisa, não aconteceu nada grave e já estás a trair. Agora, se a pessoa está a ser muito torturada, ou está a ser afastada, ou está a não dormir durante não sei quantos dias, tens que pensar quais são a situação das pessoas. Não podes ficar zangada, querer julgar. Não tens o direito de julgar todas as coisas, porque tens que pensar o que é que esta pessoa passou. A dureza de estar presa percebe-se quando se está presa ou quando se sai em liberdade? Vou dizer, a dureza de estar presa depende muito da situação de estar presa. Estar preso nunca é agradável. Mas no seu caso, percebeu Não. mais a dureza quando lá estava ou quando de repente teve acesso a coisas que durante 20 meses não teve? Não, tive naturalmente enquanto lá estava, não tanto a questão do isolamento, como eu digo, eu estou protegida por muralhas de palavras, sei imensos poemas e imensos textos de Uma cor. memória de ouro, disseram. E portanto dizia, recitava para mim própria antes de dormir, ou quando estava isolada, falava muito comigo mesma no sentido de ler, dizer alto livros. Quando cheguei à cadeia, a primeira coisa que fiz foi aproximar-me da janela, quando cheguei à cela, aproximar-me da janela e começar a recitar um texto de Manuel Alegre que Sabia de cor? sabia de cor. No dia 12 de maio eu estava na prisão, isto é, de certa forma, eu estava no meu posto. E quando tu dizes que estavas no teu posto, de repente, ele tem um peso completamente diferente. Agora, sentes a falta de muita coisa, obviamente, sabes o quê? E depois também sentes quando chegas cá fora. Os meus amigos resolveram um dia em que eu saí levar-me à Portugália. E eu acho que os empregados da Portugália perceberam que eu tinha saído da cadeia e foram gentilíssimos. Mas além de serem gentilíssimos, beber um café numa chávena, tu não sabes o que é beber um café numa chávena depois de 20 meses a beber num púlcaro, mais ou menos. De metal. Sim, quer dizer, é muito agradável, quer dizer, todas essas coisas são profundamente agradáveis, estás num sítio diferente. Comer um bom bife, naquele caso. Exatamente, portanto essa situação é também a sentes cá fora. Poder ver os amigos, poder dar-lhes um abraço, poderes ficar a falar com eles muito tempo, não teres um vidro entre ti, o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, seja quem for que te está a visitar, com o meu pai. Nunca tive o vidro, que o meu pai não foi capaz de me visitar, a não ser em visitas comuns, se não sou capaz de ver a minha filha atrás de um vidro. Nunca foi. Foi só quando fiz anos e houve uma visita comum por 2 vezes. Mas, por exemplo, o prazer de ler um livro durante aqueles 20 meses não havia, não é? Não, a partir de certa altura, quando passas a regime normal, passas a ter acesso a livros que passavam pela censura, eram vistos, tinha muita graça, porque a censura havia coisas que não percebia. Lá sabia quem eram o Marx e o Engels, agora quem era o Eldridge Cleaver, tu bem podias estar a ler coisas sobre a luta dos norte-americanos negros, que eles não faziam nenhuma ideia quem eram. Em troca proibiram a entrada da Bíblia, porque eu não era católica, para que raio queria a entrada da Bíblia. E depois porque se há umas coisas que não podes ler porque podem ser perigosas. Mas de facto... Mas, portanto, ocupava-se muito com a sua mente. A sua mente foi aquilo que a salvou de não ter algum delírio ou de não ter... Não, eu tenho que dizer a verdade. Eu, de facto, não fui torturada. Tinha as costas, num certo sentido, quentes. Meu pai era um homem do regime, tinha sido colega na escola do Silva Paz, portanto, na escola militar. Portanto, obviamente, o Silva Paz, a filha, estava em Cuba a viver com o revolucionário. O Silva Paz era o diretor da PIDE. Portanto, em princípio, não ia torturar a filha de um amigo, não é assim muito. E sabias que eu já era jornalista e não sei o quê, portanto, e era uma filha-família, e era da burguesia, portanto, em princípio, não ia ser espancada violentamente, morta, violada, essas coisas não seriam. A Aurora Rodrigues, por exemplo. Pronto, agora se eu fosse uma camponesa, se fosse a Aurora Rodrigues, que era pobre, ou se fosse uma militante clandestina de um partido, mas eu não era nada disso. E, portanto, também não era fácil. E por outro lado, eu também devia ser muito chatinha, quer dizer, que é uma coisa
que é uma coisa que os irritava muito, porque, sei lá, eu respondia às perguntas, eu não tinha aquela linha do PC que não se responde a nada, não se fala com eles, não sei o quê. Não, eles faziam umas perguntas, eu respondia negando as coisas e depois davam-me o auto para assinar e eu dizia, não assino. Mas não foi isto que a senhora disse. Foi, mas está escrito com erros de ortografia, acha que eu assino coisas com erros de ortografia. Eu penso que eles de vez em quando deviam ter vontade de matar. Até hoje há uma pergunta a que nunca consegui responder, que há um dia em que o inspetor Tinoco me atira com uma máquina de escrever à cabeça. Eram aquelas máquinas pesadas, e se aquilo me atinge, de facto, provavelmente matava-me. Mas eu ainda hoje não consegui perceber se ele teve uma crise de fúria, atirou e nem pensou nos resultados, ou se fez aquilo para me assustar, mas de propósito para não me acertar. Ele faleceu já? Sim, de qualquer maneira não lhe vou Não lhe ia perguntar. Mas sei que ele de facto passava-se um bocado comigo. Mas de facto eles também não sabiam, sabes, eles estavam muito treinados para interrogar o Partido Comunista Português e os partidos parecidos com o Partido Comunista Português, ou seja, cota e pseudónimo. E com quem é que está relacionado. Eu não tinha cota nem pseudónimo, quer dizer, nós éramos uma cambada de gandulos que achávamos que se devia ajudar a Angola e, portanto, mandávamos para lá medicamentos, toners para fazer os comunicados nos copiógrafos, papel, máquinas de escrever, coisas assim. Mas a experiência de sair da cadeia depois é muito estranha quando se volta à liberdade, porque nós estávamos a falar há pouco e a Diana referia-se a pequenas coisas que não esteve habituada durante 20 meses e que depois lhe gostavam, como, por exemplo, saber usar umas chaves para entrar em casa. Que outras pequenas coisas é que nós conseguimos... Olha, por exemplo, às vezes deitava-me e depois estava aborrecida porque a luz estava ligada. Mas era eu que podia apagar a luz, só que eu durante 20 meses não tinha apagado a luz, percebes? Coisas deste género. Descer, usar a chave é o menos. A ideia era sair de casa, chegar ao metro e quando chegava ao metro, bolas, esqueci-me de fechar a casa. Voltava à casa para fechar a casa à chave e depois descobria que eu tinha fechado à chave, naturalmente, mas tínhamos esquecido. Mas há coisas dessas que tu perdes de facto. Mas depende das pessoas. O meu cérebro não é particularmente brilhante, porque eu estive presa com a Fernanda Tomás. A Fernanda Tomás teve 9 anos presa, eu tive 20 meses, que não é nada. E a Fernanda Tomás, quando saiu, disse que se habituou num instantinho e que não teve nenhuma dessas coisas. Portanto, é o meu cérebrozinho que não é grande coisa, pá. Diana, agora em novembro houve um jornalista italiano que foi despedido por ter questionado a Comissão Europeia sobre se Israel devia ou não pagar a reconstrução de Gaza. O contexto foi, o tema era sobre as questões da Ucrânia e da Rússia. Este jornalista questionou a Comissão Europeia dizendo, estou agora a citar, repetiu várias vezes que a Rússia deveria pagar pela reconstrução da Ucrânia, acha que Israel devia pagar a reconstrução de Gaza, uma vez que destruiu toda a faixa de Gaza e as infraestruturas civis. Esta pergunta, feita pelo jornalista italiano, depois custou-lhe o seu despedimento por parte da sua agência. Isto tornou-se um caso mediático sobre a liberdade de imprensa, porque é que se poderia falar sobre a Ucrânia e a Rússia e não se poderia falar sobre Israel e Gaza, etc. Pergunto-lhe, hoje com 78 anos, posso dizer a sua idade? Podes, à vontade. Hoje com 68 anos, isto que aconteceu aqui neste caso, a Diana acompanhou, é uma espécie de censura. E vem de quem a censura? E vem porquê? A censura vem, naturalmente, para começar, de quem o despediu. Vem também dos camaradas que se deviam ter imediatamente unido para não permitir que ele fosse despedido e provavelmente tentaram e não conseguiram. Mas vem porque existe na cabeça das pessoas uma ideia de que a Rússia é um país mau. Ainda hoje se continua a confundir com a União Soviética, sendo que ela tem tanto a ver com a União Soviética como eu com salto em altura, mais ou menos, mas enfim. E porque se acha que Israel, como a Europa se portou como se portou com Israel na altura, porque não foi só o Holocausto nazi, por exemplo, sabes que foi preciso haver um cônsul maluco para dar vistos a vários judeus para entrarem em Portugal, não é? Quer dizer, apesar de depois nós dizermos que somos todos muito amiguinhos. E, portanto, há uma culpa que é comum, porque se tu reparares, todos os dias, morrem 2 crianças na Ucrânia e é um desastre. Morrem 1000 crianças na Palestina, não é desastre nenhum. Ou seja, isso está incutido na cabeça das pessoas. Israel tem o direito de matar palestinos. Os palestinos são escuros. Os palestinos são muçulmanos. Os palestinos... Ai, que gente tão esquisita. Temos o direito de fazer. Os outros não são tão parecidos. Que nunca mais me esqueço de ter ouvido uma senhora dizer
que tinha ficado logo do lado da Ucrânia, porque tinha visto um refugiado ucraniano que tinha um casaco muito parecido com o do filho dela. Pois, eu acho que é isto que nós estamos a fazer. Eu acho que é uma vergonha completa isto que está a ser feito. E acho que a culpa é da política internacional. Mas do ponto de vista jornalístico, esta pergunta faz sentido, porque se a Comissão Europeia diz que a Rússia deve pagar pela reconstrução da Ucrânia, então Israel também é legítimo perguntar se Israel então também deve pagar pela reconstrução de Gaza. Com certeza, é perfeitamente, não só é legítimo, como é óbvio. Agora, e o jornalista fez muito bem em perguntar. Agora, que a seguir aconteça isso, eu acho que só tinha uma solução, que era no dia seguinte todos os jornalistas fazerem essa mesma pergunta. E digo-te que eu acho isso, nós às vezes esquecemos disso. Eu nunca mais me esqueço. O Henry Kissinger veio a Portugal e eu fui entrevistá-lo no aeroporto. E fiz uma pergunta qualquer, desculpa lá, já não me lembro qual era a pergunta, mas sei que o Kissinger não respondeu. Devia ter a ver com Timor ou coisa assim. Ele não respondeu. E fez aquela coisa americana, não é? Que disse, não, o jornalista seguinte. E o jornalista seguinte disse, a minha pergunta é a da jornalista portuguesa, é que o senhor não respondeu. E ele passou a outro jornalista americano, o jornalista americano disse, a minha pergunta é daquela jornalista portuguesa, é que o senhor não respondeu. É assim que se deve agir. E se todos nós aprendêssemos a agir assim, em relação aos nossos camaradas que são censurados, as censuras seriam certamente mais fracas. Isso é falta de empatia ou é a precariedade que está nas nossas cabeças e, portanto, pode não ser um vínculo precário, mas é o receio de perder o emprego, como aliás aconteceu com este jornalista, é o sentido de comunidade que hoje não existe, é o quê? É a liberdade de imprensa e o nosso sentido de contar a verdade que também está mais fraturado? Está mais fraturado. Eu acho que nós estamos a habituar a uma ordem fascisante no mundo. Aliás, basta ver o medo que as pessoas têm do Trump, o medo que as pessoas em Portugal têm até de só pôr ao Ventura, o medo que as pessoas têm de fazer perguntas e que o entrevistado abandona. Se abandonar, abandonou, quero lá saber. Agora, a pergunta, eu tenho que a fazer. Ele responde ou não. Mas não te podes demitir do teu papel de ser uma cidadã ou um cidadão e teres uma responsabilidade para com a humanidade. Porque senão não vale a pena ser jornalista. Eu sou jornalista, não tenho opinião, isso não é verdade. Eu sou jornalista, tenho opinião. Falo, ouço os outros e jogo com as dos outros, misturando-as, tratando-as bem, etc, etc. Mas era o que faltava, que um jornalista seja um ser humano sem espinha. Diana, com 78 anos, o passado está arrumado? O que viveu está organizado e digerido? Tanto quanto pode estar arrumado e digerido. Há muitas coisas de que infelizmente já me esqueço, gostava de me lembrar às vezes de outro nome, de mais nomes e de mais dados. Mas acho que sim. Agora acho que não tenho certamente um grande futuro à minha frente. Como aquela frase muito bonita tem, quando muito tenho um grande futuro à minha atrás, e também não é bem verdade, quer dizer, nunca fui assim uma jornalista muito célebre, nem muito conhecida, nem nada disso. Mas acho que sim, acho que a maior parte das coisas que fiz com profunda seriedade e fiz com profunda honestidade. E isso, para mim, é o que é mais importante. É o que é mais importante. E acho que normalmente me rebelei perante as injustiças e tentei ser justa com as pessoas. E quando, por acaso, tive posições de chefia, tentei ser justa também com as pessoas. Portanto, nesse sentido, com certeza podia ter feito melhor. A melhor não está arrumada uma coisa. O que eu queria ser quando fosse grande era escritora. Não, nunca fui. Escreveu documentários e reportagens, portanto, de certa forma. Não é a mesma coisa. Eu queria escrever como o André Malraux, e não sou capaz de escrever como o André. Ainda pode escrever. Diana, obrigada. Obrigada eu. Ao dona da casa. casa. Espero não ter falado mais, como é meu costume. Muito bem. Acho que os nossos ouvintes e os nossos e as nossas ouvintes concordam. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.